para todos os públicos. Olá, minha gente, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas, um projeto idealizado com todo o carinho da Secretaria de Educação para você, para que a gente possa dar continuidade nesse processo de ensino-aprendizagem. E nós vamos continuar aqui com a nossa aula todos os dias, né? Você tem aí um programa, um cronograma a seguir na TV Rosário. Você também pode estar assistindo pelo YouTube e também pelas redes sociais. E nós temos aqui hoje, queridos, algo dentro da língua portuguesa que já foi falado na semana passada, né? Na verdade, eu passei 2 aulas para terminar, para concluir o conteúdo de orações subordinadas substantivas, um conteúdo pesado, né? A gente viu ali vários conceitos, muita teoria, cansativo, mas conseguimos passar por essa fase. Não se preocupem, vocês verão e revisarão várias vezes esse conteúdo ao longo da vida estudantil de vocês. Gente, mas eu prometi a vocês que nós faríamos atividades, lembram? Que não deu para a gente fazer. Eu dividi, no primeiro momento nós falamos de 3 orações subordinadas substantivas, e depois nós falamos de mais 3. E não deu para nós fazermos aí, né, as atividades de fixação e de aplicação. E hoje eu quero trabalhar com vocês só essas atividades, tá bom? Então a gente vai aqui levar um tempinho praticando, exercitando. Mas antes eu vou trazer para vocês a revisão daquilo que foi falado. Vocês lembram das orações subordinadas substantivas? Quantas são? Quais são? Eita, nem estão lembrando, né? Então vamos por partes. Oração subordinada substantiva subjetiva. Qual é a função que ela tem dentro da oração? Que ela é subordinada à oração principal, a gente já sabe. E ela vai exercer uma função de sujeito. A oração subordinada substantiva subjetiva vai funcionar como sujeito. É mais nome do que oração, né? Mas a gente vai se acostumando devagarzinho. Vimos também a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Função de objeto direto. O que é o objeto direto? Lembra? Aquele complemento do verbo que é transitivo direto. Aquele que a gente faz a pergunta o que ou quem. Temos também a indireta. A gente viu essas 3 na primeira semana e depois, na semana passada, a gente viu as outras 3. E a gente viu aí a oração objetiva indireta, função de objeto indireto. O que é o objeto indireto? O complemento do verbo transitivo indireto. É muito nome, professora, é muito conceito, é muita teoria. Gente, às vezes eu tenho que concordar com vocês. Mas na prática, basta a gente ter aqueles... Lembram lá daqueles macetes que eu coloquei para vocês na última aula? Quando é que eu vou identificar a oração subordinada subjetiva, substantiva subjetiva? Aí eu coloquei lá para vocês o verbo de ligação, coloquei lá os verbos impessoais, coloquei lá o pronome passivador. Então são essas dicas. Lembra lá quando eu coloquei para vocês da oração subordinada objetiva direta? Que aí a gente vai fazer a pergunta para o verbo. Então é só seguir aqueles macetes que eu coloquei lá na aula para vocês, tá? Naquela síntese que eu coloquei de todas as orações. E aí na outra semana eu coloquei para vocês a completiva nominal, que vai completar o sentido de um nome. Esse nome é um substantivo e por vezes, lembra que eu falei que um adjetivo pode funcionar como substantivo? E aí a gente vai precisar de um complemento para a oração principal. Então a gente vai ver aqui que a completiva nominal, ela tem a função de complemento nominal, complemento de um nome. Vimos também a predicativa, função de predicativo do sujeito. Eu até falei, olha, predicativo, tivo, adjetivo, de característica, tá? Do sujeito. E por fim, a apositiva, que é a mais fácil. Lembra que eu coloquei lá a questão dos 2 pontos?
E aí eu destaquei os 2 pontos e todas elas terão a conjunção integrante que, e aí a completiva nominal ela vai ter uma preposição e a objetiva indireta também. E a gente precisa estar atento para identificar o que é um nome e o que é um verbo dentro dessas orações. Então a gente precisa estar revisando todo esse conteúdo. Ô, gente, vocês fizeram o que eu pedi? Eu pedi na última aula, coloquei na agenda para vocês revisarem questões de preposições, a questão do verbo transitivo direto e indireto. Eu pedi para vocês fazerem uma revisão de tudo isso aqui, porque é necessário. Porque se eu não souber quem é quem aqui no jogo da oração, eu não vou saber responder as questões que vão ser aí com o propósito de me avaliar. De avaliar, quando eu digo me avaliar, é você, tá? De avaliar a sua aprendizagem. Então vamos lá. Eu vou trazer agora aqui algumas questões para a gente trabalhar. E aqui eu trouxe para vocês, lembra que eu gosto de estar trazendo sempre algo que a gente vê, que a gente está acostumado com a realidade na qual nós vivemos, né? Com anúncios publicitários, memes, figurinhas, tirinhas, fica mais fácil para a gente trabalhar. E eu trouxe para vocês esse aqui, ó. Meu desejo é simples, que você tenha um bom dia, né? E como é que está o seu dia? Tá tranquilo? O meu tá tranquilo. E aí eu repeti aqui para você a oração. Meu desejo é simples. Olha ali, gente. Nem vou falar. Qual é a dica da oração aí que a gente vai identificar? Que você tenha um bom dia. Tenho certeza que alguém já respondeu, né? Vamos ver aí qual é a resposta. Primeiro eu vou colocar aqui as alternativas para vocês. Se eu tenho uma oração, meu desejo é simples, que você tenha um bom dia. Gente, dentro dessa oração, eu tenho alguma característica da oração subordinada, substantiva, completiva, nominal? E aí, o que vocês acham? Eu tenho alguma característica da predicativa, da subjetiva ou da positiva? Então, qual é o tipo de oração, gente? Olha só, muito simples. A positiva. Por que a positiva? A dica não falha. Eu tenho ali os 2 pontos que explica, que amplia, lembra? A informação da primeira. E aí eu tenho uma oração subordinada à positiva. Beleza? Posso passar? Então vamos lá. Eu tenho a segunda questão. Analise os textos a seguir e marque a alternativa correta quanto ao tipo de oração subordinada substantiva. Na frase destacada, ela representa o quê? Aqui acho que ficou algum erro de construção, mas dá pra gente entender. Vamos lá, depois a gente passa uma borracha aí e reconstrói a frase. O importante é que eu quero que vocês olhem essa notícia. Polícia investiga a causa da morte do MC Kevin. A gente viu, né, essa triste notícia essa semana, algo que veio nos abalar, né, gente? Um jovem promissor, com tudo, né, pela vida à frente, mas que infelizmente teve essa morte trágica. E aí tem essa frase aqui, ó. Infelizmente, os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. Olha aqui a oração subordinada destacada. De que somos mortais. Gente, o que eu tenho antes dessa preposição? Eu tenho um nome ou um verbo? Só dando as dicas aí. É um nome? É um verbo? Vamos ver então aqui qual alternativa seria a resposta correta. Os homens sempre se esquecem de que somos todos imortais. Ela é objetiva indireta, objetiva direta, subjetiva ou apositiva? Tá. Eu disse para vocês que eu tenho um nome antes da preposição, que está ali, né? E que também temos a conjunção integrante e temos a oração subordinada, o quê? Objetiva indireta. Por quê, professora? Porque eu tenho bem aqui o verbo esquecer e quem esquece, esquece de alguma coisa. E toda vez que eu tiver um verbo transitivo indireto,
eu vou precisar de um complemento que vai ser o objeto indireto, ok? Vamos passar? Olha essa outra aqui. Aí a gente tem, né, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E a oração destacada no anúncio abaixo é uma oração subordinada substantiva. Qual será? Aí eu tenho um anúncio, né? Nosso desejo é que você passe nos exames vestibulares. Gente, qual é o verbo que eu tenho ali? É um verbo significativo? Ou é um verbo de ligação? Onde foi que eu olhei lá das características das orações subordinadas que eu uso o verbo de ligação? Eu tenho duas situações, mas uma, ela me traz um detalhe que a diferencia da outra. E qual é esse detalhe? Então, analise. Nosso desejo é que você passe nos exames vestibulares. Então, esta oração destacada, ela é apositiva, ela é predicativa, ela é objetiva indireta ou ela é completiva nominal? E aí acertou quem disse que ela é predicativa, tá? O nosso desejo é que você passe nos exames vestibulares. Olha ali o verbo de ligação, tá? Colocando ali a situação de caracterização do sujeito. Agora, lembrando, hein? Lembra que eu falei para vocês que quem representa, quem está funcionando como sujeito é a oração subordinada, tá? Ah, professora, não. O sujeito aqui é desejo. Não, aqui a gente está trabalhando de função, tá bom, gente? Não vamos confundir a coisa. Ok, e aí a gente vai ver aqui a outra questão, que eu quero que vocês analisem aqui com calma. Na campanha abaixo, e a gente está falando desse momento pandêmico, olha o momento atual. Na campanha abaixo, temos a presença de uma oração subordinada substantiva que dá sentido à palavra certeza. Ô, gente, o que é legal dessas atividades é que vocês vão perceber que no enunciado, ele vai estar sempre encaminhando você para a interpretação do enunciado, para a análise e avaliação da própria questão, para você ir lembrando. Isso daí vai dando espaço e tempo para você ir lembrando, recordando daqueles macetes, daquelas dicas, tá? E aqui eu tenho uma palavra. A palavra é certeza. E se certeza é um nome, consequentemente a gente já vai ter aí a ideia de qual oração nós estamos falando. E se é um nome, não é verbo, né, gente? Obviamente. Então, olhem aqui. Gravidez e pandemia. Riscos de internação e mortalidade. Temos certeza de que o melhor é você ficar em casa. A pergunta diz assim, na campanha abaixo, temos a presença, tá, de uma oração subordinada substantiva que dá sentido à palavra certeza. Olha como ela vai encaminhando você e ela vai delimitando, ela não te deixa assim, o que ela está querendo, o que ela não está pedindo, o que ela está pedindo. O que eu estou pedindo nesse enunciado é que você me diga qual é a oração que está dando sentido à palavra certeza. É a predicativa? Lembra que a predicativa eu falei que dá característica. Não vão esquecer. A objetiva direta. Nem vou falar o que é objetiva direta nem indireta. Então, professora, só me resta a completiva nominal. Com certeza, gente. Tá aqui, ó. Certeza é um substantivo, é um nome. Então, a oração subordinada, ela vai ter função de complemento nominal. Beleza? Vamos passar aqui para outra. Na oração, o técnico afirmou que eram 3 jogadoras de peso na seleção. Verifica-se nessa oração a presença de uma oração subordinada substantiva. Qual é? E aí a gente vai ter aqui as alternativas. O técnico afirmou. Olha lá onde está a conjunção integrante. Depois de quê? Palavra que representa um nome ou a palavra que representa um verbo? Já dei uma dica, tá? Então vamos lá. O técnico afirmou que eram 3 jogadoras de peso na seleção.
Completiva nominal, afirmou é nome, gente? É substantivo? É adjetivo? Não sei, né? Vocês devem estar aí dando a resposta. Se estiver dando a resposta errada, um dia eu vou saber que vocês deram a resposta errada e a gente vai aí acertar as contas. É uma objetiva indireta? É objetiva direta ou ela é predicativa? E aí, será que você acertou? Dá aquela sensação boa quando a gente acerta, né? Então, bora ver aí se você vai ter essa sensação boa ou ruim. Objetiva direto, porque quem afirma, afirma alguma coisa. Afirmou o quê? Tá? Lembrou das perguntas? O quê? Quem? Então, a gente vai ter uma oração subordinada objetiva direta. Vamos passando aqui para a gente concluir as nossas atividades sobre esse conteúdo. Qual das alternativas abaixo temos um exemplo de oração subordinada substantiva subjetiva? Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Quando a gente vai fazer assim uma prova, um processo seletivo, você analisa até mesmo as pontuações. E quando vem com imagem, quando vem ali com a linguagem não verbal, ela geralmente vai trazer ali uma dica da resposta para você, tá bom? Guarda essa dica. Professora, e isso serve para concurso? Serve. Serve para a seleção do IFMA? Serve para a seleção do Colégio Militar? Serve. Todas as vezes que você olhar todo o enunciado, se tiver imagem, até mesmo na própria imagem, você já vai ser levado para a resposta, sabia? Então vamos lá, olha aqui. Não podemos negar um fato. Ricardo é mesmo muito engraçado. Subjetiva? Acho que não. Tenho necessidade. Olha, necessidade. Necessidade é um verbo? Sim ou não? Como eu queria ouvir a resposta de vocês, sabiam? Tenho necessidade. Necessidade é um nome, é um substantivo. De que me digas a verdade imediatamente. É importante que vocês façam exercícios físicos. Vou ficar até calada aqui com essa dica, né? O desejo dos pais é que os filhos sejam felizes. E, professora, uma oração subordinada substantiva subjetiva, nessas daí, onde é que eu vou ter um verbo de ligação? Onde é que eu vou ter aí uma ideia de caracterização desse sujeito? Onde, gente? Na letra C, tá, gente? É na letra C que nós vamos ter a oração subordinada subjetiva. E qual é a oração que está presente na letra A? Quem consegue me dizer aí? Quem consegue identificar? Oração subordinada apositiva. Como eu identifiquei? Não só pela questão dos 2 pontos, mas também pela questão da explicação, tá? Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva positiva. Professora, cadê a conjunção que? Ela não está aí, ela está implícita, mas eu consigo identificar que essa é uma oração subordinada substantiva apositiva, ok? E eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva completiva nominal e, por fim, a oração substantiva predicativa, tá? A gente já até olhou uma questão como essa. E agora, gente, eu trouxe essa daqui pra gente encerrar essa atividade, porque eu quero agora interagir com vocês nessa questão, porque aqui nós vamos ter as 6 orações subordinadas, os 6 tipos. Então, a gente vai por parte, tá? Vamos aqui na letra A. Pedimos que trouxesse uma porção de batata frita. Todas têm a conjunção integrante que. Isso vai facilitar muito a nossa compreensão a respeito de cada uma dessas orações, dessas alternativas. Então, na letra A, diz assim, pedimos que trouxesse uma porção de batata frita. Gente, quem pede, pede alguma coisa. Qual é a pergunta que eu vou fazer depois do verbo? Pedimos o quê? Então, eu vou saber que aqui, essa oração é o que, gente? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque eu tenho o verbo pedir
E o verbo pedir, ele exige um complemento verbal que seja direto, sem o uso de preposição. Então, a função desta oração subordinada vai ser objetiva direta. O importante é que estejamos juntos e felizes. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Por quê? Olha ali, gente, o verbo de ligação e olha aqui a caracterização ali desse sujeito, tá? E aqui a gente vai ver que o sujeito, ele vai estar ligado à oração subordinada pelo verbo ser e pela conjunção integrante. Já expliquei para vocês por que o nome é integrante. E logo em seguida eu vou ter a oração subordinada predicativa. Essa é a função dessa oração. Celina necessitava. Necessitava é verbo ou é nome? Necessitava é verbo. E logo depois do verbo eu tenho uma preposição. Quem necessita, necessita de alguma coisa. E esse de alguma coisa é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Beleza? Tranquilo? Então vamos para a letra D. O rapaz pensava repetidamente uma coisa que precisava de silêncio. Gente, nem vou assim me delongar nessa alternativa, porque eu já coloquei a dica dessa oração, ela é única e ao mesmo tempo a mais fácil. Nós temos a oração apositiva, porque aqui eu informo, eu especifico a informação anterior, colocando aqui para a oração subordinada uma função de aposto, que o aposto é justamente ampliar, explicar, dar uma informação maior a respeito do termo anterior. E a letra E diz assim: é claro que você conhece o Flávio. Quando a gente diz ali, é claro que você conhece o Flávio, nós vamos ter uma oração que vai exercer a função de sujeito. Por isso ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque esta oração será o sujeito e será também o termo que estará ampliando a informação da palavrinha ali, que a gente tem como claro, e também tenho aqui o verbo de ligação já iniciando. Uma das 3 dicas, lembra lá que a gente colocou na síntese, naquela questão para facilitar a compreensão, que a oração subordinada ela tem 3 situações, uma pelo verbo de ligação, uma pelos verbos unipessoais e uma que a gente vai ter ali o verbo e o pronome apassivador, e que eu até pedi para vocês procurarem, estudar, revisar todo esse conteúdo que foi dado no 8º ano. É claro que foi dado assim de forma remota, mas você pode estar buscando essas informações para ter uma compreensão mais ampla desse conteúdo. Todos temos medo de que a doença nos atinja. Gente, a palavrinha medo, ela está representando ali um substantivo, um adjetivo, ela está representando um verbo. Qual é a representação da palavra medo? Se ela é um nome, ela está precisando de complemento. E esse complemento, seguido de preposição e mais a conjunção integrante, qual é a oração que nós vamos ter? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Beleza? Gente, revisem esse conteúdo, peguem um livro de vocês, afinal eu vou colocar aqui para vocês a atividade para casa. Revejam todo o conteúdo das páginas 30 e 31. Lá tem um conteúdozinho bem sucinto, bem objetivo. Eu ampliei aqui, você pode estar revendo aí as suas aulas no YouTube, nas redes sociais, perguntando para o seu professor, lendo o seu livro, ampliando o seu conhecimento por meio da internet, se você tiver acesso. Se você não tiver, exercite as mesmas atividades, apague, refaça, até você compreender perfeitamente, tá? A gente tem que se ajudar. E também você pode tentar responder a atividade da página 32.
Eu coloquei aqui livro Geração Alfa, porque a gente tem o livro A Prova Brasil, que é aquele azulzinho, que trabalha outro momento específico, né, dessa aprendizagem, desse conhecimento da linguagem. E a gente tem aquele livro que é o nosso suporte, né, diário, que é o livro da capinha vermelha, o livro Geração Alfa. Respondam essa atividade, tá? Exercitem, pratiquem. E a gente encerra a nossa aula aqui. Eu quero trazer para vocês uma reflexão. Essa semana nós soubemos aí a notícia, né, da morte trágica, precoce desse jovem, um jovem promissor. A gente está passando por momentos tão difíceis em busca da vida, da sobrevivência, em meio a essa pandemia tão cruel, e pessoas jovens têm perdido a vida, às vezes de forma trágica, por um descuido, né, gente, por más amizades, por más influências. Então eu quero trazer para vocês o encerramento dessa aula com uma frase que eu achei muito bonita do Delcio Jacinto Vieira, que ele diz assim, que as amizades certas são muito importantes, elas te empurram para cima, as erradas te jogam para baixo. O nosso projeto é Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Por quê? Porque a gente ama viver, a gente quer que você viva e viva com abundância, que você aproveite todas as oportunidades que chegarem até a tua mão, porque depois que não tiver mais vida, não tem mais sentido, tá bom? Então, fiquem com Deus, revisem o conteúdo, reflitam nessa frase, reflitam esse momento, né, difícil, de luto. Nós não temos aqui partidarismo e nem somos fãs de nenhum artista, mas a gente é fã da vida e a gente preza pela vida e pelas boas amizades. Beijo, sucesso e até a próxima aula, tá bom?